Mas, em todo caso, um abraço dado. Pegue sua Bíblia, nós temos pouco tempo. Abra ela no Evangelho segundo João. É bom estar com o pastor Rômulo. Dona Raquel, as meninas que não são mais criancinhas, já estão grandes. Evangelho segundo João. Os irmãos vão ter como acompanhar também no projetor, mas estava orando e pensando o que Deus teria de recado para nós nesta manhã. Quando eu disse que estarei com os irmãos, estaríamos aqui esse final de semana, o pastor Romulo falou assim: traz um estudo na IBD. Eu falei: Senhor, mas o que o Senhor deseja que eu leve para a igreja? O que pode ser de grande valia para as nossas vidas? E João capítulo 12, verso 1 ao 8, nós temos uma lição aqui sobre um vaso de alabastro. Um vaso de alabastro. E pensando nesse tema, nós vamos estar destrinchando esse texto de João capítulo 12, do verso 1 ao 8. Então, com a sua Bíblia aberta, no Evangelho de João, no capítulo 12, nós vamos ler o verso 1 ao 8. Aqueles que podem, se colocarem em pé em reverência à palavra de Deus, para nós lermos o texto sagrado, eu os convido. João capítulo 12, verso 1 ao 8 diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava com Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros, e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se achava. Disse, pois, Jesus: Deixa, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Fale aos nossos corações nesta manhã através desse texto. Que possamos, Pai, estar com os corações amolecidos, que Teu Espírito, Pai, fale aos nossos corações, que as palavras ditas possam ser compreendidas e totalmente usadas pelo Teu Espírito em nossas vidas, Pai. Que saímos daqui não somente com conhecimento maior, mas com uma disposição maior de Te servir e vivermos, meu Deus, uma vida em retidão para Te honrar e glorificar. Por isso nós oramos e pedimos em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, amém? Amém. Pode sentar. Jesus estava vivendo nos últimos dias antes da sua morte. Faltavam 6 dias para a Páscoa, então faltavam 5 dias para a morte de Jesus. 5 dias para que Jesus morresse na cruz. Então os seus discípulos, eles estavam preparando uma ceia, e foi preparada uma ceia especial, aqui neste capítulo, para Jesus. As coisas estavam acontecendo, e aqui nós encontramos algo que se tornou diferente. Jesus estava cercado de pessoas, havia muitas pessoas ali com eles, e estas pessoas, elas estavam junto com Jesus porque queriam escutar algo de Jesus, eles queriam ver Jesus, eles queriam aprender de Jesus, eles queriam ter experiência de ver Jesus fazendo algo, porque Jesus sempre fazia algo de surpresa. Mas mal sabiam eles que faltavam 5 dias para que ele partisse. Mas naquela ocasião,
eles estavam sentados. Jesus estava com eles. Nesta história, ou esta história, é contada nos 4 evangelhos. Todos eles contam esta história. Mas só João registra o nome da mulher que derramou um vaso de alabastro sobre Jesus. O texto paralelo que nós encontramos em Mateus capítulo 26, verso 7, fala do que este vaso era feito. Olha o texto. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe-o sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. O alabastro é uma designação aplicada de 2 materiais distintos, o gesso e o calcite. Eles eram feitos desta composição por quê? Porque estes vasos, eles eram usados para armazenar óleos, essências, e eles também eram usados para ornamentação das casas, para enfeitar as casas. E continha-se grande valor, não somente naquela parte externa, mas o que tinha de valor naquele vaso era o que estava dentro dele. E uma coisa interessante, o vaso de alabastro, ele não se quebrava fácil. A matéria que ele era feita, este vaso, ele era um vaso firme, ele era difícil de se quebrar, não era como um gesso, algo que qualquer trincadinha, qualquer encostada já quebrava. Agora, a lição que nós aprendemos com esta história de um vaso de alabastro, e que nós podemos tirar para nossas vidas, quando nós olhamos para este texto, é que um vaso de alabastro, ele só vai ter valor e só vai ter utilidade se servir. Então, um vaso de alabastro, ele precisa servir, precisa ser útil. Como o vaso de alabastro tem a sua função de servir, tanto na ornamentação como para armazenamento, nós encontramos Marta, mais uma vez, servindo ao Senhor. Verso 2: fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta estava fazendo aquilo que ela gostava de fazer, estava servindo. Então, a lição que nós aprendemos aqui sobre este vaso precioso que precisa servir, é que para servir, precisa ter disposição na obra de Deus. E Marta, ela tinha essa disposição para servir, ela não tinha aquele corpo mole, ela não tinha aquela indisposição, ela sempre estava pronta para servir. A Bíblia nos fala em Provérbios 6:6, uma lição preciosa que nós precisamos levar para as nossas vidas. E nós não somente precisamos levar para as nossas vidas, mas aqueles que são pais, eles precisam ensinar as suas crianças desde pequenininhos a entender esta lição preciosa. Provérbios 6:6 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus passos, olha para os seus caminhos, e ser sábio. Existe um ditado muito comum e muito usado que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Se você não vive para servir, você não está pronto, você não está disposto para viver neste mundo, e muito menos para Deus. Marta, ela não tinha problema com disposição. Houve uma outra situação, os irmãos lembram do texto, Jesus foi visitá-los, e ela não ficava parada, ela estava inquieta, ela queria servir, ela estava preocupada com os afazeres da casa, porque Jesus estava ali com eles. Jesus não condenou ela, porque ela estava trabalhando. Jesus instruiu ela, porque o serviço estava ocupando o primeiro lugar na vida dela. E naquele momento, o mais importante não era o serviço, mas estar aos pés do Senhor. Jesus não disse para ela: você não deve trabalhar, Marta. Não, neste momento, o mais importante é ter disposição para estar ouvindo.
Na obra de Deus não é diferente. Para que as coisas, aconteçam, para que pessoas possam se converter, nós precisamos de pessoas que estejam dispostas para pregar. Por isso há uma necessidade de pessoas dispostas para servir, para que o culto tenha o seu bom andamento. Nós precisamos na igreja de muitas Martas dispostas a servir, tendo disposição para servir. Neste exato momento, eu não passei nas salinhas, mas eu sei que nós temos Martas servindo nas salinhas. Nós temos Martas nos berçários. Nós acabamos de ter Martas nos pianos. E o pastor Rômulo fazendo o papel de uma Marta cantando. Mas nós temos Martas no som. Para que as coisas aconteçam, nós precisamos de Martas dispostas para servir. Nós temos Martas que estão na portaria e que muitas vezes precisam estar mais atentos lá fora do que aqui dentro. Mas por quê? Porque na obra de Deus nós precisamos de Martas com disposição para servir. Segundo, nós precisamos servir porque nós precisamos de prontidão no serviço. Isso nós aprendemos aqui. Prontidão para servir é ter rapidez na execução. O texto diz que Marta pensava em servir, estava cogitando a possibilidade de servir. Não, Marta servia, uma continuidade. A Bíblia nos fala e nos instrui que quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, todos os salvos, eles recebem um ou mais dons. Para quê? Para guardar no bolso, deixar na prateleira da casa, quem sabe colocar estampado no vidro do carro. Não! Deus nos deu dons para serem usados no serviço para Deus. Deus nos capacitou dando dons para que nós pudéssemos usar esses dons na função daquilo que Deus determina, ou Deus quer das nossas vidas. Romanos capítulo 12, versos 6 e 8 nos fala sobre estes dons. Paulo diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação no ensino, ou que exorta, use esse dom a exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita com misericórdia, com alegria. O que exercita misericórdia com alegria. Ministério aqui é servir, e servir é servir com prontidão, é estar disposto a servir. Olha o que Paulo nos fala em Romanos capítulo 12, verso 11: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Como é que ele termina? Servindo ao Senhor. Marta, ela não era aquela crente que conhecia muito de Deus, mas Marta era aquela crente que estava sempre disposta a servir. Com certeza que se Jesus chegasse e dissesse assim: um voluntário para orar nesta manhã, se coloque em pé, Marta não seria a pessoa que fosse colocar em pé. Mas se durante o culto alguém chegasse e falava assim: olha, o banheiro está sujo, alguém precisa lá limpar, e quando o pastor fosse dizer: irmãos, o banheiro está sujo, eu preciso de um voluntário para ir lá limpar o banheiro, alguém diria assim: Marta já foi, pastor, já está cuidando do banheiro. Ela tinha essa disposição, ela tinha essa prontidão, ela estava disposta a servir. Um vaso de alabastro só tem a sua função se ele serve. Se não serve, nós não precisamos ter um vaso
para ser guardado e ser mantido em nossas vidas. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que um vaso precisa estar com o melhor. O vaso é bonito, e nós temos 2 vasos. Ele é muito bonito, quem escolheu tem bom gosto, mas eu tenho certeza que poucos irmãos olharam para o vaso, olharam mais para aquilo que ele tem. As flores chamam mais atenção do que o vaso, e eu não sei o valor do vaso, mas pode ser que o vaso custe mais do que estas flores, mas ninguém vai olhar para o vaso, porque ele só tem utilidade naquilo que ele tem. Ele precisa estar com o melhor. Como o vaso de alabastro estava com unguento, Jesus, ele estava à mesa, e com Jesus estava Lázaro. Agora não é Marta, Lázaro. Olha o verso 2, a parte B. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. E sabe o que nós aprendemos com Lázaro aqui? É que na vida, no dia a dia, mas na vida cristã, nós precisamos ter prioridades. Ah, pastor, eu sei, o pastor Rômulo fala muito sobre isso, que nós precisamos ter prioridades. Eu tenho prioridades, mas Lázaro aprendeu a ter prioridades, e nós precisamos ter prioridades. Ele separou aquele tempo para estar com Jesus à mesa. Mas qual foi o motivo? Olha o verso 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e quem ressuscitara dentre os mortos. Eu conheço pessoas que têm tempo para tudo. Vamos jogar bola? Estou dentro. Precisa fazer a mudança de fulano para a casa de ciclano, você topa? Estou dentro. Precisamos esticar o horário do serviço. Hoje nós vamos soltar às 6, não, hoje vai ser até às 10. Pode contar comigo. Mas não tem tempinho para Jesus. Para Deus nunca sobra. O culto hoje vai se esticar 10 minutos a mais, porque o pastor deve estar pregando. Nem aquele pastor de Aparecida, quando prega, sempre estica o culto. Para Deus não tem tempinho. Para Deus nunca sobra tempo. Jesus nunca está na lista de prioridades. Lázaro aprendeu sobre prioridades da maneira mais difícil. Ele experimentou algo que nós não experimentamos: a morte. Ele conhecia a angústia da morte. Ele tinha passado para o outro lado, e ele sabia muito bem que o que estava lhe aguardando novamente era a morte. Então agora ele sabia que ele precisava ter prioridade, e a prioridade máxima na vida dele era sempre ter Deus e as coisas de Deus sempre mais importantes na vida dele. Existe um irmão na igreja de Goiânia que ele é filho de pastor. O nome dele é Levi. Ele trabalha muito. Sempre que você conversa com ele, está falando sobre serviço. Só que ele entrou na fila da morte. Ele sabia que os dias da morte estavam se aproximando, e não tinha uma opção para ele. Mas Deus deu a ele
uma segunda chance, uma segunda vida. E ele hoje, quando você conversa com ele, ele diz: pastor, eu tenho tempo para tudo, eu tenho tempo para trabalhar agora, eu tenho tempo para ficar com a minha filha, eu tenho tempo para sair com a minha esposa, mas eu sempre tenho um tempo especial para Deus. Para Deus. Você está dando prioridade para Deus como Lázaro na sua vida? Você estando aqui nesta manhã já é um exemplo que você está dando prioridade para Deus. Você separou. Quem acorda domingo cedo, tempo desse jeito, a cama dizendo não sai, e você fala assim: não, fica aí, hoje é domingo. Sua cama mardita, eu já volto, só vou lá e termino, à tarde eu volto para cá. Mas você saiu da cama, porque você deu prioridade. Lázaro havia dado prioridade. Ele estava sentado ao lado de Jesus. Só que ter prioridade, sim, precisa estar com o melhor, mas você também precisa dar atenção. Você precisa ter atenção. Lázaro prestava muita atenção naquilo que Jesus estava ensinando. Lázaro estava atento aos ensinamentos de Jesus. E o texto nos fala que havia ali com eles muitas pessoas que estavam ali, e estavam ali por causa de Lázaro. Eles tinham ido lá ver Lázaro, porque o que tinha acontecido na vida de Lázaro, a notícia tinha se espalhado, e aquelas pessoas que estavam ali para ver Lázaro, elas tiveram a oportunidade de estar com Lázaro, mas ao mesmo tempo Lázaro estava com Jesus. E porque Lázaro estava com Jesus, aquelas pessoas puderam aceitar Jesus como seu Senhor. Olha o texto, verso 11: porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Irmãos, a vida de Lázaro nunca mais foi a mesma depois que ele saiu do túmulo. Na vida, ou na verdade, a vida daquele que recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador, a vida dele nunca mais será a mesma. Não tem como voltarmos àquelas práticas antigas, porque a Bíblia nos fala que as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. E se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Numa igreja, no interior, não vou dar o nome da igreja, havia uma senhora, e que estava presente em todos os cultos. Quarta-feira, estava lá. Domingo de manhã, não perdia. Até reunião de jovens, ela participava. Só que ela chegava na igreja, ela sentava no terceiro ou quarto banco, assim, de frente para trás. Ela chegava, começavam a cantar. Quando o pastor começava a pregar, os olhos começavam a ficar pesado, e ela dormia a mensagem toda. Ela até... A igreja conhecia aquela irmã como a irmã dorminhoca. Chegou a dorminhoca. Ela está entrando, vai sentar. E todo mundo ficava olhando. Os jovens, né? Os jovens hoje em dia, vocês sabem, qualquer coisa é celular, né? Quem sentava na frente já ficava com o celular assim, só para gravar ela dormindo. Mas certo dia, a irmã do Minhoca ficou sabendo que tinha uma família, que elas não estavam mais vindo na igreja.
Aquela senhora ficou comovida, ela foi na casa daquela família. Olha, vocês precisam dar mais atenção para as coisas de Deus, vocês precisam colocar Deus precisa ter prioridade na vida de vocês. Olha, vocês precisam ir para a igreja, e vocês precisam prestar muita atenção no que o pastor está ensinando, porque é o que o pastor ensina que dá crescimento para as nossas vidas. E deu uma lição naquela família. Domingo seguinte, aquela família, foi para a igreja. E as pessoas perguntaram: mas o que aconteceu? Aquela família, principalmente o homem nessa hora, falou assim: não, é que essa semana, você não vai acreditar quem foi lá em casa. A dorminhoca, aquela que fica dormindo, e ela foi lá puxar a nossa orelha, que nós temos que prestar atenção. Então, se a dorminhoca está chamando a atenção, o negócio está perdido mesmo. Então, eles estavam com Jesus, eles acompanhavam Jesus, eles estavam ali, mas eles estavam prestando atenção nos ensinamentos de Jesus, porque era o ensinamento de Jesus que fazia com que a vida daquelas pessoas pudesse ser mudada. Terceira lição que nós aprendemos sobre esta história de um vaso de alabastro: ele precisa ser usado. Ele precisa ser usado, ele não pode ficar parado. O conteúdo de um vaso de alabastro precisa ter o seu efeito. Maria aparece aqui agora, e Maria colocou-se à disposição para ser usada. Ela tinha aquele vaso, ela colocou uma essência, um unguento dentro do vaso, e ela estava esperando o momento certo para usar, e tinha muito valor. Olha o texto, verso 3: então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Os jovens da igreja estão numa competição, tem um marca-texto com imã. Depois vocês conversam com eles, vocês vão entender. Mas tem uma outra equipe vendendo umas joias, parece. Propaganda de graça. Tem valor e tem um objetivo. Naquela época, as meninas tinham o costume de prepararem e de fazerem os seus enxovais. E dentro do enxoval era incluído naquela época a compra de óleos, de ungüentos, de essências, que seriam usados durante o casamento. E esta informação é muito útil, por quê? Porque quando nós vemos Maria com um vaso cheio de alabastro, essências, óleos, aqui nós descobrimos que Maria tinha um sonho, ela tinha uma vontade, ela queria se casar. É o sonho dos jovens, ou da grande maioria, se casar um dia. E ela sonhava com isso. Isso tinha importância na vida dela. Ela sonhava em se casar. Só que um vaso precisa ser usado. E aqui a lição que nós aprendemos com Maria é a gratidão. A gratidão. Aquela casa, alguns dias, meses atrás, aquela casa estava experimentando a maior tristeza. Marta e Maria estavam chorando, porque Lázaro havia morrido. O choro era real, e naquela ocasião nós descobrimos algo importantíssimo sobre emoções. Jesus chorou naquela situação. Aquela casa, aquela família experimentou a perca. Lázaro estava morto. E naquela ocasião, Jesus disse:
João capítulo 11, versos 43 e 44. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolvido em lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Antes daquele acontecimento, nós encontramos aquela família ouvindo os ensinamentos de Jesus. Maria estava assentada com Jesus e Marta estava trabalhando. E Jesus disse para ela, naquela situação, que ela tinha escolhido a melhor parte. Só que agora ela não estava chorando, ela não estava assentada ali, escutando os ensinamentos de Jesus. Eu imagino que ela foi até o seu quarto, ela pegou aquele vaso precioso, porque toda vez que ela olhava para o vaso, ela lembrava: um dia eu vou me casar e eu vou ter isso. Ela pegou aquilo e ela traz. E o texto nos fala que ela derrama aquele vaso de unguento de nardo puro sobre Jesus. E o valor daquele conteúdo, a Bíblia nos fala que era de 300 dinheiros, trazendo num valor aproximado, seria 300 dias de serviço. Vamos pensar num valor mais redondo para baixo, para não ter medo de errar. 300 mil reais. Eu sei que alguns irmãos aqui ganham isso por dia, outros por mês, Bancário, certeza, que deve ser por semana, É diferente, é outro nível. Eu sei que nós normais assim, demoramos às vezes, Às vezes nem conseguimos. Mas 300 dinheiros, é muito dinheiro, pastor, e aquilo tudo foi derramado aos pés de Jesus. Mateus 10, verso 8 fala: de graça recebeste, de graça dai. Qual o valor daqueles ensinamentos, quando ela estava escutando de Jesus, e a sua irmã estava preocupada com os afazeres da casa, o seu irmão estava ali, daquela multidão, mas ela estava ali escutando os ensinamentos? Qual o valor? Qual o valor naquele desespero do choro, sabendo que o seu irmão havia morrido, e de repente chega Jesus, ele vai ressuscitar, sim, Senhor, a gente sabe, ele vai ressuscitar, mas a gente queria ele aqui agora. Qual o valor? Lázaro, sai para fora. E Lázaro está novamente. Qual o valor? Qual o valor? O que era 300 dinheiros? Para tudo aquilo que Deus estava oferecendo para ela. Nada. Nada. Você tem um coração grato a Deus por tudo que Deus tem feito por você? Maria tinha um coração grato a Deus e estava disposta a dar tudo que tinha para ser derramado nos pés de Jesus. A segunda lição: sacrifício. Olha o verso 3 de João 12. Aquele ato dela: e encheu-se a casa do cheiro do unguento. A Bíblia nos fala que nós, os salvos, somos o bom perfume de Cristo. Olha o texto: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam
e nos que se perdem. Quando nós pregamos as boas novas de Cristo, nós estamos testemunhando das boas ações que Cristo fez nas nossas vidas. E o perfume gostoso fica por onde nós passamos. As pessoas podem dizer: o irmão Cleto, o Cleto passou por aqui, e ele deu testemunho. O que Deus tem feito na vida daquele homem, como pode ter mudado esse tanto? Eu tenho que conhecer aquele Jesus que ele conhece. Você viu a irmã Inês? Ela passou, ela deu testemunho. Que história, que história. Não, eu tenho que visitar aquela igreja. Não tem sentido. O que Deus está fazendo na vida daquela pessoa? Quando Marta estava disposta a estar servindo, Maria estava disposta a ser usada. Nós precisamos estar dispostos a nos sacrificar. Não vai ser fácil, mas quando nós olhamos para as coisas que Deus tem feito em nossas vidas, nós precisamos entregar tudo e colocar tudo aos pés de Jesus. E para finalizar, o vaso de alabastro, ele precisa ser cobiçado. Aquele vaso de unguento, ele tinha um grande valor, nós vimos. Muitos, o tempo está correndo, muitos vão pensar como Judas, nas coisas deste mundo, e mal sabem que as coisas deste mundo são passageiras. Elas têm valor e perdem valor muito fácil. Eu lembro quando eu era jovem, eu tinha um Walkman alto reverse. Os jovens nem sabem o que é isso. 2 pilhas só. E ele tinha equalizador. Você colocava ele no ladinho assim, pretinho, fone de ouvido. E eu ia para a escola com o meu. A pilha durava 1 semana. Eu tenho ele até hoje. Eu não uso mais. Não tem valor. Mas na época, eu lembro que o meu irmão falava assim: eu posso usar? Não. Em casa? Não. Eu vou cuidar? Não. Só um pouquinho. Só o fone. Mas não vou escutar nada. Às vezes nós damos valor ao que não tem valor. Nós damos valor naquilo que vai perder valor. Olha o texto. João, capítulo 12, verso 4 e 5. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Teoricamente eu tenho mais 5 minutos, é verdade? Não? Então eu paro aqui. A ideia de desperdício é muito grande. Olha o verso 6. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Muitas pessoas estão como Judas. Para que construir uma igreja como esta? Para que construir uma igreja Aparecida? Pega o dinheiro, pastor, vamos dar para os pobres. Pega essa quantia. Quantas cestas básicas daria para se comprar? Eles não estão falando isso por causa do cuidado dos pobres.
Porque o próprio Jesus nos ensinou o que recompensa, o que valia tem. Mateus 16, 26. Mas o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará ao homem em recompensa da sua alma? A vida de uma pessoa que já recebeu Jesus Cristo como Salvador, por causa desta igreja, já pagou o valor desta construção. Porque uma alma vale mais que o mundo todo. E sabe o que Jesus ensinou também? Os pobres. Os pobres, olha o verso 8. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Os pobres sempre vão existir. Nós temos 720 milhões de pessoas que vivem no mundo, de acordo com as pesquisas, né? No mundo, na extrema pobreza. Estou falando de extrema pobreza, de acordo com pesquisas. Deste número, dependendo da pesquisa que você olha, nós temos 8,3 ou 6,3 da população do Brasil nessa extrema pobreza. Pastor, e o que é extrema pobreza? Qualquer pessoa que recebe, individualmente, qualquer pessoa que recebe abaixo de R$600. R$600. O que Jesus está dizendo? Sempre vão existir. Sempre vão existir. Mas o pior que a extrema pobreza é saber que pessoas ricas, classe média, pobre e de extrema pobreza estão indo para o inferno. Para o inferno. Porque tem pessoas desviando aquilo que devia ser dado para Deus. Estão cobiçando aquilo que poderia ser usado para realmente mudar e transformar vidas. Vamos orar. Pai, obrigado por mais essa manhã.